Boa noite, crente. Vou retornar, falar a questão do testemunho que Deus deu a cura e um alerta para vocês. Mais ou menos sobre alerta. Não comer coisas assim de restaurante, esses negócios. Se você tiver vontade de comer alguma coisa, não tem problema você sair com a sua esposa, não tem problema nenhum. Não estou falando que todos os restaurantes pode acontecer. Consagra a Deus antes de comer que não vai fazer mal. Simples e fácil. E para deixar em alerta, a melhor comida que se deve comer é a comida de casa, porque é a sua esposa que prepara, ou seu marido, ou quem quer que seja. Mulher seja chave. Que é mais, como se diz, mais limpa, né? Mais pura, porque você compra, você faz do seu jeito, você limpa. Você tá vendo sua mulher fazer, você tá vendo sua mãe, enfim. Mulher, saiba, não deixa seu marido sem marmica, sem água, porque vai acabar ganhando esse BO. Aí é ruim. Aí ele vai comprar, aí já viu, né? Bom, então aí eu tive vontade de comer uma parmegiana e comprei, né? Num restaurante do lado do meu salão, bem encostado. Quando eu comi a parmegiana, eu tive aquela sensação de matar a vontade, que eu tava com vontade. Comecei a comer, aí quando deu o horário de fechar o salão, vim para casa. E comecei a sentir uma incomodação. Ainda jantou ainda, hein? Aí nessa incomodação que eu senti, veio uma azia. Primeiro subiu aquela azia forte, quente na minha garganta. E minha esposa já sabe como eu fico mal, né? Nessas questões ela já conhece. Falei, deu uma azia em mim. Aí quando eu falei assim, deu uma azia, já deu aquela revirada no estômago, né? Já tinha comido queijo de manhã, já tinha almoçado frango. Aí foi chegar em casa, misturou a sopa, o sucrilhos, os cangueiros virou um reteté. Aí eu fui pro banheiro lá e já comecei. Enfim, deu 5 dias acordado, rolando na cama. Parecia que era coisa mangá, começava, nós dormíamos só às 10, aqui a 1h59 nós acordava, ia uma que às 5, não, aqui às 3h30, 4 ele cessava. 4 horas que ele pegava no sono e dormia só um pouquinho que já acordava ruim de novo. Era todo dia memorário. Aí eu não conseguia dormir, minha esposa também não conseguia dormir, porque é preocupação, né? E ela ficou ali durante esses 5 dias do meu lado ali, sofrendo junto. E vendo a situação. E ela falou para mim ir no hospital, só que eu não estava sentindo no coração de ir. Deus não tinha nem falado para mim ir. Mas eu aconselho a não fazer isso, porque nem tudo é oração. Deus colocou os médicos é para isso. É porque aqui a nossa cidade o hospital é meio complicadinho. É meio estranho aqui, é meio sinistro. Então, ela falando pra ir no hospital, eu falei pra ela, não vou porque eu não tô sentindo de ir. E eu orei, pedi pra Deus, se Deus falasse pra mim, pode ir, que eu sou contigo, eu iria. Mas só que no caso, não tava sentindo. E eu comecei a passar mal, indo no banheiro e saindo, indo no banheiro e saindo. Eu já tava praticamente largando a minha esposa e casando com o vaso, porque era... Mas um detalhe, na oração a gente não entendia porque a gente fala pro Senhor, se ainda tiver mais que sair, limpe. Então, conforme a gente acabava de orar, e que ele não parava de engolir, eu falo assim, que oração é essa? De vez de você melhorar essa capera, não tô entendendo mais nada, porque de vez de você melhorar... Mas aí o que acontece? Quando a gente orou, eu pedi pra Deus, eu falei, Senhor, se tiver mais algo aí pra sair, arranca. Nossa, aí que aumentava mesmo. Aí que piorava. Aí saía, porque eu não tava comendo, não tava me alimentando e tava saindo tanta coisa. E aí, no último dia, parece que aumentou tudo assim. Aumentou o dobro, o último dia. Na terça-feira eu falei, agora você vai nem que for amarrar, filho. Eu vou chamar o Uber, vou te colocar dentro, mas você vai nem que for amarrar na Santa Casa. E aí, o último dia. Aí eu saí, gente. Nesse último dia, eu sentei aqui em frente sentei na poltrona que tem em frente ao hall aqui do banheiro.
fiquei ali, ó. Falei, não vou sair daqui não, porque se eu Tomou levantar, eu vou... Então é melhor ficar quieto. Toma bug, põe pra fora. Toma bug, põe pra fora. Toma bug, põe pra fora. E- Comeu, dormiu e acordou. Parecia que as pessoas ficaram dopadas. E detalhe, a minha esposa falando pra mim assim, vai no médico, é perigoso. Vai no médico, é perigoso. Eu falei, não, amor, tô de boa. Pior que eu tava mesmo tranquilo, não tinha dor, não tinha nada. Era só a ânsia A de dor vômito. tinha queimação. Não tinha. A queimação, Já tinha ido. O bug já tinha aliviado, mesmo Não assim tinha mais não nada tava de dor, ainda. nada. Ele Nem- tava tendo uma contração muscular que fala que é de como você passa que muito mal, é a esse mesma negócio coisa, assim, ó. fazia assim, parecia que puxava aqui assim a pele, sabe? E eu pedindo para Deus, eu falei, Senhor, se tiver que passar alguma coisa, eu vou passar e não vou no médico. E eu sei que é o Senhor que vai me curar e eu sei que isso é um propósito de Deus. E algumas coisas na nossa vida, a gente é sujeito a tudo, a gente é carne. Às vezes a gente passa por alguma prova, alguma luta, às vezes é Deus que está permitindo para que Ele possa te moldar. E às vezes Ele permite você passar por tal situação para ver até onde vai a tua fé, se você acredita mesmo nele, ou se você não acredita, se você vai murmurar, entendeu? Então, se você acredita, você tem que bater a certeza da sua salvação e a certeza da sua fé que você tem em Deus. Mas no caso de vocês têm que ir no médico, porque ele ficou 5 dias, mas a escatura dele, né? Ele é alto e ele é forte, então ele aguentou, mas que a gente não aguenta, então não se passou de 3 dias, fia, médico. Ele não foi porque ele tava no propósito dele. Isso daí, eu falo para vocês, tudo isso é a fé. A palavra de Deus fala que aquele que tem fé, mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, assim está a minha fé. Então, eu usei da fé, acreditei em Deus assim como eu minha acredito. já tinha acabado, porque toda vez que eu chorava, ao invés de melhorar, piorava, eu falei, desisto, não tem mais palavra pra orar e sair pedindo oração pra todo mundo, porque não tinha mais o que falar com Deus. Aí a minha esposa, nervosa, né? E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, me guarda, e eu creio que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor vai resolver essa situação. Ele comeu, dormiu, ficou pensando que a pessoa deu paga, quem via ele falou assim, o menino agora caiu, derrubou. Agora, não aparecer com as pessoas normal, com a feição normal, mesmo que tá ruim. Olho fundo, a coisa ficou muito destruído. feia, muito feia mesmo. No último dia, a minha esposa entrou no quarto, ela não viu o que aconteceu, ela já não pode falar mais, aí eu posso falar. Aí, entrei no... Eu só lembro que eu sentei com a Bíblia na mão. Eu sentei Só aqui isso. no hall, aqui, fiquei com a cabeça baixa. Aí, a minha esposa, eu escutei ela orando. Ela foi, colocou o véuzinho dela lá e começou a orar. E ela orando, aí a minha mãe também saiu do quarto dela e foi lá ajudar a minha esposa em oração. As duas começaram a orar. Nessa que as duas começaram a orar, aí ela clamando a Deus lá, sabe? E eu escutava ela batendo o pé assim, ó, no chão. Até os vizinhos pararam de trabalhar, gente. Olha aquele barulhão. Aí, na hora que eu escutei tu, aí eu fiquei, falei, eita Deus. Aí, a oração tá forte ali. E na hora, ela usou uma palavra. Foi quando Jesus foi chamado para curar o homem que era aleijado, que ele era paralítico do pescoço para baixo. E ele não se mexia. A única coisa que ele se mexia era só a cabeça e os olhos assim. Não mexia mais nada. E vivia só deitado na cama. E como a casa dele era meio ruim para descer porque estava aquela multidão, Jesus pediu para os discípulos descer aquele homem na cama. E como os discípulos fizeram? Eles desceram o homem pelo telhado. Na hora que desceu o homem pelo telhado, chegou até ao meio onde Jesus estava. E Jesus olhou para ele assim: homem, levanta-te, pegue a tua cama e anda. Na hora o homem se levantou, pegou a cama e saiu andando. E foi a mesma coisa. Ela usou das palavras que o Senhor, próprio Jesus, usou. E eu sentado ali na poltrona do hall, levantei.
Na hora que eu levantei, eu fui direto pro quarto. Fui andando assim. E aí, na oração, ela começou a clamar, e clamava assim com uma autoridade que olha, ali eu vi que a minha esposa foi usada, viu? E eu entrei, e na hora que eu entrei, estava minha mãe orando também e minha esposa lá sentada lá orando e clamando. E eu cheguei perto dela, eu ajoelhei assim, e ela começou a orar, eu comecei a chorar. E eu já comecei a sentir a presença de Deus ali. Comecei a chorar. Minha mãe colocou a mão na minha barriga. Na hora que a minha mãe colocou a mão na minha barriga, a minha esposa falou assim: se tiver alguma coisa ainda fazendo mal, que saia em nome de Jesus. Foi a hora que eu vomitei em cima da minha esposa, gente. E ali foi o último vômito, era o último processo que estava ali para limpar completamente. Onde Deus fez a obra e libertou. E foi a hora que Deus usou a vida dela. Que a feição dele já mudou na hora ali. Na hora que ela terminou de orar, que ela determinou, ela nem percebeu, ela só, ela voltou na hora que ela sentiu o negócio caindo em cima dela lá. Eu levantei, a minha feição mudou na hora. Ele tremia, então eu já imaginava que ia ser alguma coisa ali. Eu já, na hora que limpou... Suou frio, tremia, suava, você parece que você sentia que tava pra vir pra fora. E aí eu, usei em nome de Deus. Na hora, livrou tudo assim, sabe? Na hora, foi a mesma coisa que Deus pegou com a mão e arrancou tudo aquilo que estava me fazendo mal. Então, tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar a Deus, orar, pedir para Deus nos guardar, pedir para Deus proteger a nossa casa. E não pegar quando você sair da sua casa, ora a Deus, peça que Deus possa guardar a sua saída, a sua volta. E detalhe, gente, não recebe nada que os outros dê para vocês de comer. Se você sentir uma aflição, assim, uma tristeza, que você ficar de não comer, não come, porque é Deus te alertando. Pessoas que não querem nada, assim, de que você possa ter uma vida boa, pessoas que têm inveja de você, pessoas que têm ódio de você, pessoas que não estão nem aí com você, não aceita nada que dê. Principalmente quando a pessoa chegar com algo para te dar e falar, ó, é seu. Não divide com ninguém, é seu. Eu fiz para você. Aí você vai, pega, na sua inocência, você vai, pega e come. E aquilo lá vai te trazer mal. Então, antes de acontecer isso, peça para Deus dar um discernimento para vocês. Deus avisa. E peça para Deus guardar vocês. E detalhe, gente, se alguém der alguma coisa assim de estranho para você não deixar a pessoa meio magoada, pega. Espera a pessoa ir embora, você joga lá no lixo. Você vai Se for para entregar a vasilha, você lava. A pessoa fala, ô fulano, gostou do bolo? Exemplo. Você fala, nossa, tá mil maravilhas, obrigado, Deus abençoe. Ou se você não quiser, se a pessoa te oferecer, você fala, não, tô com a barriga cheia, já comi. Obrigado, Deus te abençoe. Eu sou prova viva, viu? Que mangaram pra mim no meu aniversário ano passado, eu não senti comer guia pro meu cachorro. Pior besteira que eu fiz. Ele morreu. E ainda saiu confirmado na palavra, que Deus falou que deu discernimento na hora e mandou jogar fora, só que eu não joguei fora, eu dei pro meu cachorro. Quando foi no outro dia, passou uns 3 semanas, ele não ficou bom e Deus levou ele, porque estava preparado. Então você vai sentir quando é de Deus, quando não é. Se você sentir Deus falando, não come, não quer sentir comer, não come, que é a pior besteira. Não dê pro seu bichinho também, tá? Não faça isso não. Porque a palavra de Deus fala também que a gente tem que cuidar dos nossos pets. Então a gente tem que amar os animais também, que é ser vivente de Deus. Então não faça isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que Deus ele possa dar esse final de domingo para vocês. Muito obrigado, gente, por vocês estar aí no nosso canal, nos ajudando. E se vocês puderem também, compartilhe o nosso canal com as pessoas, que tem muitas pessoas que precisam da palavra de Deus. E assim como nós somos simples, nós estamos passando algo de Deus para a vida de vocês, para que possa ajudar vocês também, tá bom? Que Deus ele possa vir restaurar o seu casamento, que aquele casamento que está atribulado, ele possa ser quebrado e selado com o nome do Senhor Jesus. Em nome de Deus, eu creio que a sua família e a sua vida já está restaurada.
Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Um ótimo final de semana. Tenha uma boa noite. Fiquem com Deus.